Quando eu crescer, serei sua esposa, disse a menina. O milionário apenas riu, mas aos 18 anos ela voltou e mudou tudo. O sol da tarde de março entrava pelas enormes janelas da mansão dos Almeida, criando reflexos dourados no piso de mármore italiano. Isabela Ferreira, uma menina de apenas 8 anos, corria pelos corredores com a desenvoltura de quem conhecia cada canto daquela casa. Seus cabelos castanhos balançavam enquanto procurava por Gabriel, o filho mais velho da família. "Gabi, Gabi!" gritava, usando o apelido carinhoso que só ela tinha coragem de usar. Dona Rosa, sua mãe, saía da cozinha secando as mãos no avental, com o rosto preocupado. "Isabela, quantas vezes eu já disse para você não ficar correndo pela casa? A senhora Almeida não gosta de barulho." "Mas eu preciso falar com o Gabi, mamãe. É importante." A menina parou em frente à biblioteca, onde sabia que Gabriel costumava estudar. Bateu na porta de madeira pesada com suas mãozinhas pequenas. "Entre!" veio a voz masculina de dentro. Isabela abriu a porta devagar e encontrou Gabriel sentado atrás de uma mesa repleta de papéis e livros. Aos 25 anos, ele era tudo o que uma menina de 8 anos poderia admirar. Alto, bonito, com cabelos escuros sempre bem penteados e olhos verdes que pareciam entender tudo. Vestia um terno azul marinho, mesmo estando em casa, porque acabara de chegar de uma reunião. "Oi, pequena!" Gabriel sorriu, fechando o laptop. "O que foi dessa vez? Descobriu mais algum tesouro no jardim?" Isabela se aproximou da mesa, suas bochechas rosadas de tanto correr. Estava vestindo um vestidinho amarelo simples que Rosa havia costurado para ela. "Gabi, eu preciso te contar uma coisa muito importante", disse com a seriedade de uma adulta. "Estou ouvindo." Gabriel se recostou na cadeira, divertido com a expressão solene da menina. "Eu descobri o que eu quero ser quando crescer." "É mesmo? E o que você quer ser? Médica? Professora?" Gabriel brincava, imaginando as respostas típicas de uma criança. Isabela respirou fundo, como se fosse fazer um anúncio oficial. "Quando eu crescer, vou ser sua esposa." O silêncio tomou conta da biblioteca por alguns segundos. Gabriel piscou algumas vezes, processando o que acabara de ouvir. Então, uma gargalhada sincera escapou de seus lábios. "Minha esposa?" repetiu, ainda rindo. "Isabela, você tem 8 anos e eu tenho 25. "Eu sei", respondeu ela séria. "Mas quando eu tiver 18, você vai ter..." Fez as contas nos dedinhos. 35. Aí não vai ser tanta diferença assim." Gabriel se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se na frente da menina para ficar na altura dos olhos dela. "Pequena, quando você tiver 18 anos, vai conhecer muitos garotos da sua idade. Bonitos, inteligentes. Vai se esquecer completamente deste velho aqui." "Não vou não." Isabela cruzou os braços teimosa. "Eu já decidi, vou estudar muito, virar uma moça elegante e rica, e aí você vai se casar comigo." "Rica?" Gabriel arqueou uma sobrancelha, divertido. "É, porque a sua mãe sempre fala que você só pode se casar com uma moça rica e da nossa família. Então eu vou ficar rica." A inocência da declaração tocou algo no coração de Gabriel. Ele segurou as mãozinhas da menina com cuidado. "Isabela, você já é especial do jeito que é. Não precisa ser rica para ser importante, tá bom? Mas eu quero me casar com você", insistiu, os olhos castanhos brilhando com determinação. Gabriel suspirou, pensando em como explicar para uma criança que a vida não funcionava como nos contos de fada. "Olha, vamos fazer um acordo", disse finalmente. "Se quando você fizer 18 anos ainda quiser se casar comigo e eu estiver solteiro, a gente conversa. Que tal?" Os olhos de Isabela se iluminaram. "Promete?" "Prometo." Gabriel estendeu o mindinho e ela entrelaçou o seu no dele, selando o acordo infantil. Naquele momento, nenhum dos dois imaginou que o destino testaria essa promessa de forma que nunca poderiam prever. 3 meses depois daquela tarde na biblioteca, a vida de Isabela mudou completamente. A menina estava sentada no chão de seu pequeno quarto, nos fundos da mansão, colocando seus poucos brinquedos em uma caixa de papelão. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto embrulhava com cuidado a boneca que Gabriel havia lhe dado no Natal anterior. "Filha, você precisa se aprontar." Rosa entrou no quarto, seus próprios olhos vermelhos de tanto chorar. Seu pai já carregou as malas no caminhão. "Mamãe, por que a gente tem que ir embora?"
Isabela perguntou pela 10ª vez naquela manhã. Rosa se ajoelhou ao lado da filha, passando a mão pelos cabelos castanhos da menina. Já expliquei, meu amor. Seu pai perdeu o emprego na fábrica, e aqui em São Paulo está muito difícil encontrar outro trabalho. Seu tio Antônio conseguiu uma vaga para ele na cidadezinha de Águas Claras, em Minas Gerais. Mas e o Gabi? Ele vai esquecer de mim. Não vai não, filha. Pessoas especiais a gente nunca esquece. Do lado de fora, ouviam-se vozes masculinas. Seu pai, João, conversava com Gabriel no jardim. Isabela correu até a janela e viu os dois homens se cumprimentando. Gabriel vestia um terno cinza e parecia mais sério que o normal. Senhor João, eu sinto muito pelo que aconteceu, Gabriel dizia, estendendo um envelope. Aqui está uma carta de recomendação e uma pequena ajuda para a viagem. Muito obrigado, doutor Gabriel. O senhor sempre foi bom para nós, João respondeu visivelmente emocionado. E a Isabela? Onde ela está? Se arrumando para ir se despedir do senhor. Gabriel olhou em direção à casa dos fundos e Isabela rapidamente se escondeu atrás da cortina. O coração dela batia acelerado. Como ia cumprir a promessa se estava indo embora? Alguns minutos depois, Rosa levou Isabela até o jardim. A menina usava seu melhor vestido, um azul claro com flores brancas, e carregava uma cartinha dobrada na mão. Oi, pequena. Gabriel sorriu, mas havia tristeza em seus olhos verdes. Oi, Gabi. Isabela respondeu baixinho, sem conseguir olhar diretamente para ele. Então você vai para Minas Gerais? Ouvi dizer que lá tem montanhas muito bonitas. Ela concordou, ainda olhando para o chão. Gabriel se abaixou, ficando na altura dela. Ei, você não vai se despedir direito de mim? Isabela finalmente levantou os olhos, que estavam cheios de lágrimas. Gabi, você vai esquecer da nossa promessa? Gabriel sentiu um aperto no peito. A promessa que havia feito para acalmar uma criança agora parecia muito mais significativa diante da despedida. Jamais vou esquecer, disse com sinceridade. E você? Vai esquecer de mim quando conhecer os meninos lá de Minas? Nunca. Isabela balançou a cabeça vigorosamente. Olha, eu escrevi uma carta para você. Ela estendeu o papel dobrado. Gabriel abriu e leu a cartinha escrita com a letra infantil e irregular. Querido Gabi, eu vou estudar muito em Minas. Vou aprender a ser uma moça rica e elegante. Quando eu fizer 18 anos, vou voltar para São Paulo e me casar com você. Não se esqueça de mim. Com amor, sua futura esposa Isabela. Gabriel sorriu, dobrando a carta com cuidado e guardando no bolso interno do paletó. Vou guardar esta carta para sempre, prometeu. De verdade? De verdade. E você sabe o que mais? Gabriel tirou do bolso uma pequena corrente dourada com um pingente em formato de coração. Isto era da minha avó. Quero que você guarde para lembrar da nossa promessa. Os olhos de Isabela se arregalaram quando Gabriel colocou a corrente em seu pescoço. Mas é muito caro. Para você, pequena, vale cada centavo. João se aproximou, indicando que era hora de partir. Isabela, vamos, filha. A viagem é longa. Gabriel se levantou e estendeu a mão para a menina. Cuide-se, pequena, e estude muito como prometeu. Em vez de apertar a mão, Isabela se jogou nos braços de Gabriel em um abraço apertado. Vai me esperar? Sussurrou em seu ouvido. Vou estar aqui quando você voltar. Gabriel respondeu, retribuindo o abraço. Enquanto o caminhão se afastava pela rua arborizada, Isabela acenava pela janela traseira, segurando o pingente no pescoço. Gabriel permaneceu parado no portão até o veículo desaparecer completamente. Naquele dia, nem Gabriel nem Isabela imaginavam que seriam necessários 10 longos anos para que se reencontrassem, e que quando isso acontecesse, tudo seria completamente diferente do que uma menina de 8 anos havia sonhado. 10 anos se passaram como um sopro de vento nas montanhas de Minas Gerais. Isabela Ferreira, agora com 18 anos, estava em pé diante do espelho de seu pequeno quarto em Águas Claras, ajustando pela última vez o blazer azul marinho que havia comprado com suas economias. Seus cabelos castanhos, antes despenteados de criança, agora caíam em ondas suaves pelos ombros. Os olhos continuavam os mesmos, castanhos e determinados, mas havia neles uma maturidade que só os anos de luta podem trazer. Filha, você tem certeza disso? Rosa entrou no quarto carregando uma xícara de café fumegante. Aos 45 anos,
ainda mantinha a mesma doçura, mas os anos de trabalho árduo haviam deixado marcas em seu rosto. Tenho, mãe. É agora ou nunca, Isabela respondeu, tocando inconscientemente no pingente dourado que nunca havia tirado do pescoço em todos esses anos. São Paulo é uma cidade grande, perigosa, e você vai trabalhar justamente na empresa dos Almeida. Mamãe, eu me formei como a melhor aluna da minha turma em administração. Consegui esse emprego por mérito próprio. Isabela se virou para a mãe, os olhos brilhando com determinação. Além disso, preciso provar para mim mesma que consigo. Rosa suspirou, sabendo que a filha havia herdado a teimosia do pai. E quanto ao Gabriel? Isabela, ele deve estar casado a essa altura. Eu sei que as chances são pequenas, mãe, mas preciso tentar. Passei 10 anos me preparando para este momento. E era verdade. Durante todos esses anos em Águas Claras, Isabela havia se dedicado aos estudos com uma determinação que impressionava a todos. Acordava às 5 da manhã para estudar antes de ajudar no pequeno comércio que a família havia aberto. À noite, após o trabalho, voltava aos livros. Aprendeu inglês sozinha, fez cursos online de etiqueta e protocolo e se formou em administração com bolsa integral em uma universidade federal. João entrou no quarto, interrompendo os pensamentos da filha. O ônibus para São Paulo sai em 1 hora, Isa. Você tem certeza de que não quer que eu vá com você? Pai, eu preciso fazer isso sozinha. Isabela abraçou o homem que havia se sacrificado tanto por ela. Vocês já fizeram demais. Agora é minha vez de cuidar da família. 2 horas depois, Isabela estava no ônibus observando a paisagem montanhosa de Minas dar lugar às estradas movimentadas que levavam à capital paulista. Em sua bolsa, levava a carta de apresentação que havia recebido da Almeida Enterprises, uma das maiores empresas de construção civil do país. Havia se candidatado à vaga de assistente administrativa, usando seu nome de solteira completo, Isabela Ferreira Santos, esperando que Gabriel não fizesse imediatamente a conexão. Enquanto o ônibus cortava a estrada, Isabela relembrava os momentos que a trouxeram até ali. As noites estudando à luz de vela quando faltava energia elétrica, os fins de semana trabalhando na feira para ajudar nas despesas de casa, as vezes que teve que escolher entre comprar um livro e comer um lanche na escola. Tudo para chegar até este momento. O telefone de Isabela vibrou. Era uma mensagem de sua melhor amiga de faculdade, Carolina. Isa, você enlouqueceu, largou o emprego na prefeitura para ir atrás de um cara que nem sabe se lembra de você e se ele estiver casado. Isabela digitou de volta. Carol, algumas coisas na vida valem o risco. Se não der certo, pelo menos saberei que tentei. Quando o ônibus finalmente chegou ao terminal Tietê, já eram 7 da noite. Isabela pegou sua única mala e se dirigiu ao pequeno apartamento que havia alugado na Liberdade, a apenas 3 estações de metrô da sede da Almeida Enterprises. O apartamento era minúsculo, um quarto, sala, cozinha e banheiro, mas era seu. Naquela noite, deitada na cama simples que havia comprado, Isabela olhou pela janela as luzes de São Paulo. A cidade havia mudado muito nos últimos 10 anos, mas ela conseguia sentir a energia familiar do lugar onde havia passado sua infância. Tocou novamente o pingente no pescoço e sussurrou para si mesma. Amanhã descobriremos se uma promessa de criança pode se tornar realidade. Gabriel Almeida ajustou a gravata Hermès diante do espelho de seu escritório no 25º andar da Almeida Tower. Aos 35 anos, havia se tornado tudo o que sua família esperava. CEO da empresa, formado em Harvard, fluente em 4 idiomas e considerado um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. Seus cabelos escuros agora tinham alguns fios grisalhos nas têmporas, o que apenas aumentava seu charme. Os olhos verdes mantinham a mesma intensidade, mas havia neles uma frieza que não existia 10 anos antes. Senhor Almeida, sua reunião das 9 foi cancelada. A secretária, Patrícia, uma mulher eficiente de 50 anos, entrou no escritório. Mas temos 3 candidatos para entrevistar para a vaga de assistente administrativa. Já? Pensei que as entrevistas eram só semana que vem. Seu departamento de RH antecipou. Parece que receberam currículos muito qualificados. Gabriel suspirou. Nos últimos 2 anos havia trocado de assistente 4 vezes. Ou eram incompetentes, ou se apaixonavam por ele, ou simplesmente não conseguiam acompanhar seu ritmo de trabalho.
Está bem, mande o primeiro entrar. As 2 primeiras entrevistas foram desastrosas. A primeira candidata mal conseguia falar de nervosismo, e a segunda claramente estava mais interessada em seu status social do que no trabalho. Gabriel já estava perdendo a paciência quando Patrícia anunciou. O último candidato chegou, Sr. Almeida. Candidato? Não era uma moça? Perdão, candidata. Isabela Ferreira Santos. Gabriel fez sinal para que ela entrasse, sem levantar os olhos dos papéis em sua mesa. Ouviu o som de saltos baixos se aproximando e uma voz feminina dizer: "Bom dia, Sr. Almeida. Sou Isabela Ferreira Santos." Algo na voz fez Gabriel levantar o olhar imediatamente. Diante dele estava uma jovem elegante, vestindo um conjunto azul marinho bem cortado, cabelos castanhos presos em um coque baixo e uma postura confiante. Mas foram os olhos que o fizeram pausar. Olhos castanhos familiares que despertaram uma memória distante. "Por favor, sente-se", Gabriel disse, tentando identificar por que aquela moça lhe parecia familiar. Isabela se sentou, cruzando as pernas com elegância. Seu coração batia descompassado, mas externamente mantinha a calma profissional que havia praticado no espelho durante semanas. "Vejo aqui que você se formou em Minas Gerais", Gabriel começou, folheando o currículo. "Por que decidiu vir para São Paulo?" "Busco novos desafios profissionais, Sr. Almeida. São Paulo oferece oportunidades que não existem no interior." A voz... Gabriel tinha certeza de que já havia ouvido aquela voz antes, mas não conseguia identificar onde. "E por que especificamente nossa empresa?" Isabela respirou fundo. Era o momento da verdade. A Almeida Enterprises tem uma reputação impecável no mercado. Além disso, ela hesitou por um segundo. "Eu já conhecia a empresa de antes." "Como assim?" "Minha mãe trabalhou aqui há alguns anos, Rosa Ferreira. Ela era doméstica na residência da família." Gabriel parou de escrever. Rosa Ferreira. Claro, a empregada simpática que havia trabalhado em sua casa por anos. E ela tinha uma filha, uma garotinha de cabelos castanhos, que sempre corria pela casa. "Isabela?" Ele disse devagar, os olhos se arregalando. "Sim." Ela sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na sala. "A mesma Isabela que prometeu se casar com você quando fizesse 18 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel se recostou na cadeira processando a informação. A garotinha de 8 anos havia se transformado naquela jovem mulher elegante e confiante sentada à sua frente. "Meu Deus, Isabela, você cresceu. Acontece com todo mundo." Ela respondeu com um sorriso travesso que Gabriel reconheceu imediatamente. "Quanto tempo faz?" 10 anos? 10 anos, 2 meses e 15 dias. Isabela respondeu sem hesitar. Gabriel se levantou e contornou a mesa, como havia feito naquela tarde na biblioteca anos antes. Mas agora, em vez de se ajoelhar para ficar na altura de uma criança, ele estava diante de uma mulher. "Você ainda tem?" Isabela tocou o pingente no pescoço por cima da blusa. "Nunca tirei. E a carta que você me deu, eu ainda tenho." Gabriel admitiu, sentindo uma mistura de nostalgia e constrangimento. "Sério?" Os olhos de Isabela brilharam. "Na minha gaveta, no apartamento." Eles se olharam por um longo momento, o peso dos anos e das memórias pairando no ar entre eles. Então, Isabela quebrou o silêncio. Sobre a vaga, Gabriel riu, a primeira risada genuína que havia dado em meses. "Pequena, você tem a vaga, mas preciso perguntar... Você realmente veio até aqui por causa de uma promessa que fizemos quando você era criança?" Isabela se levantou, recuperando sua postura profissional. "Eu vim porque sou qualificada para o trabalho, Sr. Almeida. A promessa... Bem, isso é só um bônus." Gabriel sorriu impressionado com a desenvoltura da jovem. "Bem-vinda de volta, Isabela Ferreira Santos. Você começa segunda-feira." Quando Isabela saiu da sala, Gabriel ficou parado diante da janela, observando o movimento da Avenida Paulista lá embaixo. A garotinha que havia prometido se casar com ele havia voltado e estava mais determinada do que nunca. A segunda-feira chegou com uma chuva típica de São Paulo em abril. Isabela acordou às 5 da manhã, muito antes do despertador tocar. Havia passado o fim de semana arrumando seu pequeno apartamento e escolhendo cuidadosamente as roupas para sua primeira semana de trabalho. Optou por um vestido cinza discreto,
sapatos baixos confortáveis e o cabelo preso em um rabo de cavalo elegante. Às 7h30, estava na entrada da Almeida Tower, observando o movimento dos funcionários que chegavam para mais um dia de trabalho. O prédio de vidro espelhado refletia as nuvens cinzentas do céu, e Isabela sentiu um frio na barriga que nada tinha a ver com a temperatura. Você deve ser a nova assistente do Gabriel. Uma voz feminina a interrompeu. Isabela se virou e viu uma mulher loira alta e elegante, vestindo um tailleur rosa claro, que certamente custava mais do que Isabela ganhava em 3 meses. Sim, sou Isabela. E você é... Beatriz Almeida, irmã do Gabriel. A mulher estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Trabalho no departamento de marketing da empresa. Isabela apertou a mão de Beatriz, notando imediatamente a frieza no aperto. Prazer em conhecê-la. Que interessante. Seu rosto me parece familiar. Beatriz a estudou com atenção. Você já trabalhou aqui antes? Não diretamente. Isabela respondeu com cuidado. Minha mãe trabalhou para sua família há alguns anos. O sorriso de Beatriz desapareceu completamente. Ah, entendo. Bem, espero que você seja mais... profissional que as últimas assistentes do meu irmão. Gabriel é muito exigente. Antes que Isabela pudesse responder, Beatriz já havia se afastado em direção aos elevadores. A mensagem estava clara. Ela não era bem-vinda ali. No Vismarth quinto andar, Patrícia recebeu Isabela com um sorriso genuíno. Que bom que você chegou cedo. O Sr. Almeida já está em uma teleconferência com os investidores de Londres. Vou te mostrar sua mesa e explicar as rotinas. A mesa de Isabela ficava estrategicamente posicionada em frente ao escritório de Gabriel, permitindo que ela controlasse o acesso a ele. Era moderna, com um computador de última geração e uma vista parcial da Avenida Paulista. O Sr. Almeida chega sempre às 7. Patrícia explicava enquanto mostrava os sistemas. Gosta do café bem forte, sem açúcar. A agenda dele é controlada por você, mas ele tem algumas manias. Nunca marca reuniões na hora do almoço, e terças-feiras são reservadas para visitas às obras. Isabela absorvia cada informação, tomando notas em um caderno que havia comprado especialmente para o trabalho. E pessoalmente? Perguntou, tentando soar casual. Ele é casado, namorado? Patrícia riu. Solteiro e alérgico a compromissos. Desde que comecei a trabalhar aqui há 5 anos, nunca vi ele levando ninguém sério a uma festa da empresa. A mãe dele, Dona Helena, vive tentando arranjar casamentos para ele. Às 9 em ponto, Gabriel saiu de seu escritório. Vestia um terno azul escuro que realçava seus olhos verdes, e os cabelos estavam levemente desalinhados, como se ele tivesse passado a mão neles durante a teleconferência. Bom dia, Isabela. Como foi o primeiro contato com o trabalho? Bom dia, Sr. Almeida. Patrícia me explicou tudo muito bem. Estou pronta para começar. Gabriel notou o caderno aberto na mesa dela, repleto de anotações organizadas. Ótimo. Preciso que você reorganize minha agenda da semana. Temos a reunião com o conselho na quinta, e eu gostaria de visitarmos a obra do centro antes disso. Claro. Alguma preferência de horário? Que tal quarta de manhã? Assim teremos tempo de revisar os relatórios antes da reunião do conselho. Isabela fez as anotações e, quando levantou os olhos, encontrou Gabriel a observando com uma expressão estranha. Há algum problema, Sr. Almeida? Não, é que... Você tem os mesmos gestos de quando era criança. A forma como franze a testa quando está concentrada. Isabela corou levemente. Algumas coisas nunca mudam, e outras mudam completamente, Gabriel murmurou, voltando para seu escritório. O resto da manhã passou rapidamente. Isabela atendia telefones, organizava documentos e coordenava a agenda de Gabriel com uma eficiência que impressionou até Patrícia. Era como se ela tivesse nascido para aquele trabalho. Durante o almoço, enquanto Gabriel estava em uma reunião externa, Isabela decidiu explorar o prédio. No 15º andar encontrou a lanchonete dos funcionários e decidiu comprar um sanduíche. Foi quando ouviu uma conversa na mesa ao lado. Você viu a nova assistente do Gabriel? Uma voz feminina dizia. Vi sim. Bonitinha. Mas é mais uma que vai se apaixonar por ele e sair chorando em 3 meses. Respondeu outra. Não sei. Esta parece diferente, mais profissional. Beatriz Almeida não gostou nada dela. Disse que é filha de uma ex-empregada da família. Isabela sentiu o sangue subir à cabeça.
mas conseguiu se controlar. Levou seu sanduíche de volta à mesa e almoçou em silêncio, refletindo sobre os desafios que a esperavam. Na quarta-feira de manhã, Isabela e Gabriel estavam no carro da empresa a caminho da obra no centro de São Paulo. O motorista, seu Mário, um homem de 60 anos que trabalhava para a família há décadas, às vezes olhava pelo retrovisor com curiosidade. Dona Isabela, a senhora não é a filha da Dona Rosa? Ele perguntou quando pararam no trânsito. Gabriel se virou, interessado na resposta. Sou sim, seu Mário. O senhor se lembra de mim? Lembro sim. A menina arteira que vivia correndo atrás do doutor Gabriel. Meu Deus, como a senhora cresceu. Ficou uma moça linda. Isabela sorriu, mas notou que Gabriel ficou em silêncio. Como está a Dona Rosa? Seu Mário continuou. Bem, obrigada. Ela e meu pai moram em Minas Gerais agora. Tem um pequeno comércio lá. Que bom. Ela era uma pessoa muito boa. Sempre tratou todo mundo com carinho. Quando chegaram à obra, Gabriel assumiu uma postura completamente profissional. Isabela o acompanhou pelas instalações, impressionada com seu conhecimento técnico e a forma respeitosa como tratava os operários. Era diferente do empresário frio que ela havia encontrado no escritório na sexta-feira anterior. Senhor Gabriel, um homem de macacão se aproximou. O senhor pode dar uma olhada na fundação do Bloco B? Temos uma dúvida sobre a estrutura. Gabriel se afastou com o engenheiro, deixando Isabela sozinha por alguns minutos. Ela aproveitou para observar o movimento da obra, quando uma voz conhecida a chamou. Isa! Isabela Ferreira? Ela se virou e viu um homem jovem, de cerca de 25 anos, com cabelos loiros e um sorriso familiar. Rafael! Ela sorriu reconhecendo o filho mais novo dos Almeida. Não acredito! Você realmente voltou. Rafael a abraçou com entusiasmo. Quando Beatriz me contou que tinha uma nova assistente, que era filha da Dona Rosa, eu pensei que fosse coincidência. Como você está, Rafa? Isabela usou o apelido carinhoso de quando eram crianças. Bem, me formei em engenharia civil e trabalho aqui com o Gabriel agora. E você? Gabriel sabe quem você é? Sabe sim. Ele me contratou mesmo sabendo. Rafael riu. Isso vai dar o que falar em casa. Nossa mãe sempre disse que você seria problemática quando crescesse. Problemática? Isabela arqueou uma sobrancelha. Você não lembra? Vivia dizendo que ia se casar com o Gabriel quando crescesse. Mamãe achava que você estava colocando ideias erradas na cabeça dele. Antes que Isabela pudesse responder, Gabriel se aproximou. Rafael, o que você está fazendo aqui? Vim verificar o cronograma das fundações. Rafael respondeu, mas seu olhar ia de Gabriel para Isabela com um sorriso maroto. E encontrei uma velha amiga. Gabriel percebeu a intimidade entre os dois e sentiu algo que não conseguiu identificar imediatamente. Vocês se conhecem bem? Perguntou. Claro, a Isa era como uma irmãzinha para mim quando éramos crianças. Rafael respondeu. Lembra, Isa, quando você me ensinou a subir na mangueira do jardim? Isabela riu. E você me ensinou a andar de bicicleta sem rodinhas. Gabriel observava a interação entre os dois com um sentimento estranho no peito. Rafael era apenas 5 anos mais velho que Isabela, bonito, solteiro e claramente interessado nela. Bom, precisamos voltar. Gabriel interrompeu, seu tom mais seco que o habitual. Temos a reunião do conselho amanhã. No caminho de volta, o clima dentro do carro estava diferente. Gabriel respondia às perguntas de Isabela sobre a obra de forma monossilábica, perdido em pensamentos. Senhor Almeida, há algum problema? Isabela perguntou quando chegaram ao escritório. Não. Por que haveria? O senhor está muito quieto desde que encontramos Rafael. Gabriel parou na porta de seu escritório e se virou para ela. Isabela, preciso fazer uma pergunta e quero uma resposta honesta. Claro, você realmente veio trabalhar aqui por causa daquela promessa infantil ou há outro motivo? Isabela o encarou diretamente nos olhos. Eu vim porque sou qualificada para o trabalho e porque precisava provar para mim mesma que podia conseguir. A promessa, bem, digamos que foi o que me deu coragem para tentar. E se eu estivesse casado? Se você descobrisse que eu não estava disponível, então eu faria meu trabalho da melhor forma possível e seguiria minha vida. Gabriel, eu não sou mais aquela criança de 8 anos. Eu cresci, me eduquei, me tornei independente. Não preciso de ninguém para me sustentar ou me fazer feliz. Gabriel assentiu lentamente.
Peço desculpas se pareceu um interrogatório. É que o quê? Nada. Esqueça. Boa tarde, Isabela. Ele entrou em seu escritório, fechando a porta com mais força que o necessário. Isabela ficou parada por um momento, tentando entender o que havia acontecido. Será que Gabriel estava com ciúmes da conversa com Rafael? Ou será que estava arrependido de tê-la contratado? Uma coisa ela sabia. Conquistar o coração de Gabriel Almeida seria muito mais difícil do que havia imaginado quando era uma criança sonhadora. Na quinta-feira de manhã, Isabela chegou ao escritório às 6h30, 1 hora antes do horário habitual. A reunião do conselho da Almeida Enterprises seria às 9, e ela queria ter certeza de que tudo estivesse perfeito. Havia passado a noite anterior revisando os relatórios e organizando os documentos que Gabriel precisaria. Quando Gabriel chegou às 7, encontrou sua mesa impecavelmente organizada. Os relatórios financeiros encadernados por ordem de prioridade, sua xícara de café fumegante no ponto exato e um resumo executivo de uma página que Isabela havia preparado com os pontos principais de cada projeto. Bom dia, disse ele claramente surpreso com a organização. Bom dia, Sr. Almeida. Tudo pronto para a reunião. Os conselheiros começaram a chegar há 10 minutos e já estão na sala de reuniões. Gabriel pegou o resumo e o leu rapidamente, impressionado com a síntese precisa das informações. Você fez isso? Pensei que poderia ajudar. Se não for adequado, está perfeito. Ele interrompeu. Melhor que qualquer coisa que minhas assistentes anteriores já fizeram. Às 9 em ponto, Gabriel entrou na sala de reuniões. Isabela ficou em sua mesa, mas através das paredes de vidro podia ver parte da reunião. Dona Helena Almeida, matriarca da família e presidente do conselho, estava sentada na cabeceira da mesa. Aos 62 anos, ela ainda mantinha a postura elegante e o olhar perspicaz que haviam construído o império familiar. Beatriz estava presente, assim como outros membros do conselho. Isabela notou que, em determinado momento, Beatriz apontou em sua direção e disse algo para a mãe, que imediatamente voltou o olhar para ela através do vidro. A reunião durou 3 horas. Quando terminou, Gabriel saiu visivelmente satisfeito. Como foi? Isabela perguntou. Excelente. Aprovaram todos os projetos, incluindo o novo complexo residencial na Zona Oeste. Seus relatórios facilitaram muito a apresentação. Que bom, fico feliz em ter ajudado. Gabriel estava prestes a responder quando Dona Helena apareceu atrás dele. Gabriel, querido, você pode me apresentar sua nova assistente? Isabela se levantou imediatamente, alisando o vestido. Mãe, esta é Isabela Ferreira Santos. Isabela, minha mãe, Helena Almeida. É um prazer conhecê-la, senhora Almeida. Isabela estendeu a mão, mantendo o sorriso profissional. Helena apertou sua mão sem retribuir o sorriso, estudando o rosto da jovem com atenção. Ferreira, esse nome me é familiar. Você não seria por acaso parente da Rosa Ferreira? Sou filha dela, senhora. Ah, sim, a empregada. O tom de Helena era neutro, mas Isabela captou a frieza. E o que a trouxe de volta a São Paulo, querida? Oportunidades profissionais, senhora Almeida. Formei-me em administração e busco crescer na carreira. Que admirável, Helena respondeu claramente não impressionada. Gabriel, quando você terminar, gostaria de falar com você em particular. Quando Helena se afastou, Gabriel notou a tensão nos ombros de Isabela. Não se preocupe com ela. Minha mãe é assim com todos os funcionários novos. É claro, Isabela respondeu, mas ambos sabiam que não era verdade. 20 minutos depois, Gabriel foi chamado ao escritório de sua mãe, no andar executivo. Helena estava sentada atrás de sua mesa de mogno, com uma expressão séria. Sente-se, Gabriel. Mãe, se é sobre a Isabela, é exatamente sobre ela. Helena interrompeu. Gabriel, você enlouqueceu? Contratar a filha da nossa ex-empregada como sua assistente pessoal? Ela é qualificada. Formou-se como primeira da turma e tem excelentes referências. Gabriel, eu lembro dessa menina. Ela vivia agarrada em você quando era criança e agora, coincidentemente, aparece aqui querendo trabalhar para você. Gabriel suspirou. Mãe, isso foi há 10 anos. Ela era uma criança e agora é uma jovem bonita e ambiciosa que claramente ainda tem interesse em você. Helena se levantou, caminhando até a janela. Gabriel,
Você já pensou no que a imprensa diria se descobrisse que o CEO da Almeida Enterprises se envolveu com a filha de uma ex-empregada doméstica? Não há envolvimento nenhum. Ela é minha funcionária. Por enquanto, Helena se virou para o filho. Gabriel, você é um homem de 35 anos, bem-sucedido, de uma família tradicional. Deveria estar pensando em se casar com alguém do nosso meio social. A filha dos Mendoza, por exemplo. Camila é uma moça educada, de boa família. Mãe, já conversamos sobre isso. Não vou me casar por conveniência. E vai se casar por quê? Por paixão? Helena riu amargamente. Gabriel, paixão passa. Posição social, educação, valores familiares, isso permanece. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Você quer que eu demita a Isabela? Quero que você seja inteligente. Se ela é boa no que faz, pode trabalhar em outro departamento. Mas não como sua assistente pessoal, tendo acesso direto a você todos os dias. Quando Gabriel voltou ao seu escritório, encontrou Isabela organizando os arquivos da reunião. Ela levantou os olhos e imediatamente percebeu sua expressão tensa. Algum problema? Gabriel a observou por um longo momento. Ali estava a garotinha que havia prometido se casar com ele, agora transformada em uma mulher competente e determinada. E sua mãe estava certa. Isabela ainda o atraía, talvez até mais do que quando era criança. Isabela, preciso perguntar uma coisa. Claro. Se eu oferecesse uma promoção para você trabalhar em outro departamento, com melhor salário, você aceitaria? Isabela parou o que estava fazendo e o encarou diretamente. Sua mãe pediu para me transferir? A pergunta direta o pegou desprevenido. Como você... Gabriel, eu cresci observando as dinâmicas de poder desta família. Sei reconhecer quando não sou bem-vinda. Isabela se levantou, mantendo a dignidade. Se você quer que eu saia, é só pedir. Mas não me ofereça uma promoção falsa como consolação. Gabriel ficou impressionado com a franqueza dela. Eu não quero que você saia. Então, é complicado. Isabela se aproximou da mesa dele. Gabriel, eu vim aqui sabendo dos riscos. Sabia que sua família poderia não me aceitar. Sabia que seria difícil. Mas vim porque acredito em mim mesma e porque... Ela hesitou. Por quê? Porque ainda acredito em você. No homem que foi gentil com uma criança de 8 anos, mesmo quando ela disse algo ridículo sobre se casar com ele. Gabriel sentiu algo se mexer no peito. Levantou-se e ficou de frente para ela. Isabela, você sabe que qualquer coisa entre nós seria... Seria o quê? Difícil? Complicado? Ela sorriu. Gabriel, nada na minha vida foi fácil. Se fosse, eu não estaria aqui. Naquele momento, olhando nos olhos determinados de Isabela, Gabriel percebeu que estava diante de uma encruzilhada que mudaria sua vida para sempre. No sábado seguinte, Gabriel recebeu um telefonema de sua mãe, que já esperava há dias. Gabriel, querido, você vai ao jantar de domingo, não vai? A voz de Helena soava casual, mas ele conhecia aquele tom. Que jantar, mãe? O jantar mensal da família, como sempre. E trouxe uma convidada especial para você conhecer. Gabriel suspirou olhando pela janela de seu apartamento na Vila Olímpia. Deixe-me adivinhar. Camila Mendoza? Ela é uma moça encantadora, Gabriel. Formada em Relações Internacionais na Sorbonne, fala 4 idiomas, vem de uma família tradicional. Mãe, quantas vezes preciso dizer que não tenho interesse em casamentos arranjados? Não é arranjado, querido. É apenas um encontro entre pessoas compatíveis. Gabriel sabia que não tinha escapatória. Os jantares familiares eram uma tradição dos Almeida, e faltar sem uma justificativa médica seria considerado uma ofensa grave. Está bem, estarei lá às 8. No domingo, Gabriel chegou à mansão familiar em Higienópolis, vestindo um blazer azul marinho e calça social. A casa havia sido restaurada, mas mantinha a elegância clássica que ele lembrava da infância. Foi recebido por Carlos, o mordomo que trabalhava para a família há mais de 20 anos. Boa noite, Dr. Gabriel. Todos já estão no salão. Gabriel encontrou a família reunida. Seus pais, Helena e Roberto Almeida, Beatriz com seu marido Eduardo, Rafael e uma jovem loira que claramente era Camila Mendoza. Ela usava um vestido rosa claro que combinava com sua pele clara e sorriu quando o viu. Gabriel, Helena se aproximou. Quero que conheça Camila Mendoza. Camila, meu filho Gabriel. É um prazer conhecê-lo.
Camila estendeu a mão com um sorriso perfeito. Sua mãe fala tanto de você. O prazer é meu, Gabriel respondeu educadamente. Durante o jantar, Camila se mostrou exatamente como Helena havia descrito. Educada, inteligente e claramente interessada em Gabriel. Ela falava sobre seus estudos na França, suas viagens pela Europa e seus planos de trabalhar no consulado francês. E você, Gabriel? Camila perguntou durante a sobremesa. Sua mãe me disse que você está revolucionando a empresa da família. Estou tentando modernizar alguns processos. Ele respondeu, mas sua mente estava em outro lugar. Rafael, que havia notado a distração do irmão, resolveu provocar. Gabriel está muito ocupado ultimamente, especialmente desde que contratou uma nova assistente muito competente. Beatriz lançou um olhar de advertência para o irmão mais novo, mas Rafael ignorou. Na verdade, é uma velha conhecida nossa. Lembram da Isabela, filha da Dona Rosa? O silêncio que se seguiu foi tenso. Roberto, que havia ficado quieto até então, franziu a testa. A menina que vivia brincando aqui em casa? Exatamente. Rafael continuou, claramente se divertindo com o desconforto da família. Ela cresceu, se formou e agora trabalha como assistente do Gabriel. Camila olhou de Rafael para Gabriel claramente confusa. Quem é essa pessoa? Ninguém importante. Beatriz respondeu rapidamente. Apenas uma funcionária. Uma funcionária muito especial. Rafael insistiu. Vocês deveriam ver como ela organizou a reunião do conselho. Gabriel ficou impressionado. Helena deu um sorriso forçado. Rafael, acho que já falamos o suficiente sobre trabalho. Camila, conte para o Gabriel sobre seu projeto no consulado. Mas Gabriel não estava mais ouvindo. Sua mente estava repleta de imagens de Isabela. Sua concentração ao trabalhar, a forma como mordia o lábio quando estava pensando, o jeito que seus olhos brilhavam quando ela sorria. Após o jantar, Helena pediu para falar com Gabriel em particular na biblioteca. A mesma onde, anos antes, uma menina de 8 anos havia feito uma promessa impossível. Gabriel, o que você achou da Camila? Ela é muito agradável, mãe. Agradável? Gabriel, ela é perfeita para você. Linda, educada, de boa família. E completamente sem graça, Gabriel completou. Helena ficou boquiaberta. Como você pode dizer isso? Ela é tudo o que um homem como você deveria querer. Mãe, vocês passaram 2 anos me empurrando mulheres adequadas. A filha do Silva, a neta do embaixador, agora a Camila. Todas elas lindas, educadas e completamente vazias para mim. E o que você quer? Paixão? Romance? Helena riu amargamente. Gabriel, você tem 35 anos. Precisa se casar e dar continuidade à família. Não vou me casar com alguém que não amo só para satisfazer as expectativas da sociedade. E quem você ama? A pergunta saiu mais agressiva do que Helena pretendia. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Ainda não sei, respondeu finalmente. Gabriel, se você está pensando naquela menina, Isabela tem nome, mãe. Está bem, Isabela. Gabriel, você está se deixando levar por uma fantasia infantil. Ela é filha de uma empregada doméstica. E daí? Gabriel se virou para a mãe, os olhos verdes brilhando de raiva. Isso a torna menos inteligente, menos trabalhadora, menos digna. Torna-a inadequada para você, Helena explodiu. Gabriel, pense na sua posição, na reputação da família. Pensei nisso a vida toda, mãe. E sabe o que descobri? Que uma reputação construída sobre preconceito não vale nada. Gabriel saiu da biblioteca, deixando Helena parada sozinha entre os livros. Na saída, encontrou Rafael esperando por ele no hall. Pesada a conversa? Como sempre, Gabriel respondeu, colocando o paletó. Gabriel, posso dar um conselho de irmão mais novo? Pode. A Isabela é uma mulher incrível, sempre foi especial, mesmo quando criança. Se você tem sentimentos por ela, não deixe que as convenções sociais te impeçam de ser feliz. Gabriel olhou para o irmão, surpreso com a maturidade dele. E você? O que sente pela Isabela? Rafael sorriu. Carinho fraternal. Sempre a vi como uma irmãzinha. Mas você sempre foi diferente com ela. Mesmo quando éramos crianças, eu notava. Quando Gabriel chegou em casa, sentou-se no sofá de seu apartamento e abriu a gaveta da mesa de centro. Lá estava a carta que Isabela havia escrito 10 anos antes, amarelada pelo tempo, mas ainda legível. Releu as palavras da menina determinada que prometia voltar quando crescesse.
Quando eu fizer 18 anos, vou voltar para São Paulo e me casar com você. Ela havia cumprido metade da promessa. Agora, Gabriel precisava decidir se estava pronto para a outra metade. Segunda-feira chegou com uma tempestade que alagou várias ruas de São Paulo. Isabela chegou ao escritório encharcada, mesmo tendo usado guarda-chuva. Seus sapatos faziam ruído molhado no piso de mármore, e ela tentava discretamente secar os cabelos com um lenço de papel quando Gabriel saiu de seu escritório. "Bom dia", ele disse, notando imediatamente o estado dela. "Você está encharcada. O metrô teve problemas por causa da chuva." "Precisei caminhar 3 quarteirões", Isabela respondeu, tentando manter a compostura profissional apesar de estar pingando no chão. Gabriel desapareceu em seu escritório e voltou com uma toalha limpa que guardava para emergências. "Aqui." E há roupas sobressalentes no armário da sala de reuniões pequena. Beatriz sempre deixa algumas peças lá. "Obrigada." Isabela aceitou a toalha, seus dedos roçando nos dele por um instante. 20 minutos depois, ela estava de volta à sua mesa vestindo uma blusa branca emprestada e com os cabelos presos em um coque improvisado. Gabriel não conseguiu deixar de notar como ela ficava bonita, mesmo em circunstâncias adversas. "Senhor Almeida, o Sr. Carvalho da construtora Pereira está na linha 1. Diz que é urgente sobre o projeto do shopping." Isabela informou de volta ao modo profissional. Gabriel atendeu a ligação e, pelos fragmentos que Isabela conseguiu ouvir, percebeu que algo estava errado. A voz de Gabriel ficou tensa e ele começou a fazer anotações rápidas. "Não, isso é inaceitável. Temos um contrato." "Entendo, mas..." Quando desligou, Gabriel estava visivelmente preocupado. "Algum problema?" Isabela perguntou. "Grande problema. A construtora Pereira quer rescindir o contrato do shopping na Zona Oeste. Alegam que os custos aumentaram 40% além do previsto." "Eles podem fazer isso?" "Tecnicamente, sim. Há uma cláusula de rescisão por força maior. O problema é que já investimos 15 milhões no projeto." Gabriel se levantou e começou a andar pela sala, passando a mão pelos cabelos. "Se perdemos esse contrato, não só perdemos o investimento, como nossa reputação no mercado fica abalada. Outros clientes podem começar a questionar nossa capacidade de entrega." Isabela observou Gabriel por um momento. Era a primeira vez que o via verdadeiramente abalado, desde que havia começado a trabalhar ali. "Posso sugerir algo?" "Claro. Que tal uma reunião presencial com eles? Às vezes, conversas difíceis ficam mais produtivas quando são face a face." Gabriel parou de andar. "Você tem razão. Ligue para eles e marque uma reunião para hoje à tarde." "E... Isabela?" "Sim. Você viria comigo? Preciso de alguém para tomar notas detalhadas, e você conhece o projeto melhor que qualquer um." Às 15h, Gabriel e Isabela estavam no escritório da construtora Pereira, uma empresa familiar no Tatuapé. Sr. Carvalho, um homem de 60 anos com bigode grisalho, os recebeu em uma sala simples, mas organizada. "Dr. Gabriel, sinto muito por esta situação", Carvalho começou. "Mas os custos dos materiais dispararam. O aço subiu 35%, o cimento 28%. Não conseguimos manter os preços do contrato original." Gabriel mantinha a calma, mas Isabela podia ver a tensão em seus ombros. "Senhor Carvalho, entendo as dificuldades do mercado, mas temos um acordo assinado. Nossos investidores contam com a conclusão deste projeto. E eu tenho funcionários para pagar, doutor. Se continuarmos com os preços originais, vou ter que demitir metade da equipe." A reunião estava chegando a um impasse, quando Isabela, que havia ficado em silêncio tomando notas, se manifestou. "Com licença, posso fazer uma pergunta?" Os 2 homens se viraram para ela, surpresos. "Senhor Carvalho, se a Almeida Enterprises assumisse parte do aumento dos custos, digamos 20%, e renegociasse o prazo de entrega, seria possível manter o contrato?" Carvalho franziu a testa, considerando. "Bem, se fosse 25% do aumento e mais 2 meses de prazo." Gabriel olhou para Isabela, impressionado com a sugestão. Ela havia encontrado um meio termo que ele não havia considerado. "Senhor Carvalho", Gabriel retomou a palavra, "que tal 22% do aumento e 1 mês e meio de prazo adicional?" 2 horas de negociação depois, eles saíam do escritório da construtora com um acordo renegociado. Gabriel havia salvo o projeto, mantido a reputação da empresa e, ao mesmo tempo,
permitido que Carvalho mantivesse seus funcionários. No carro, Gabriel estava quieto, processando o que havia acontecido. Por que você fez aquilo? Perguntou finalmente. O quê? Sugeriu a renegociação. Não era sua responsabilidade. Isabela o olhou. Gabriel, eu trabalho para esta empresa agora. O sucesso dela é meu sucesso também. Além disso, ela hesitou. Além disso, eu me importo com você. Não queria ver você perdendo algo importante. Gabriel sentiu o coração acelerar. Ali estava a resposta que ele estava procurando sem saber. Isabela. Sim, obrigado. Não só pela sugestão, mas por se importar. Ela sorriu. Sempre me importei, Gabriel. Desde os 8 anos. Quando chegaram ao escritório, já passava das 7 da noite. A maioria dos funcionários havia ido embora, e o andar estava silencioso. Gabriel parou em frente à porta de seu escritório e se virou para Isabela. Gostaria de jantar comigo? Perguntou impulsivamente. Para celebrar o acordo. Isabela ficou surpresa. Era a primeira vez que ele a convidava para algo fora do trabalho. Tem certeza? Tenho. Conheço um restaurante italiano pequeno e discreto. Nada formal. Está bem. Ela aceitou, o coração disparando. Enquanto esperavam o elevador, nenhum dos dois percebeu Beatriz saindo de seu escritório no final do corredor, observando-os com uma expressão preocupada. Ela imediatamente pegou o telefone e discou para casa. Mãe? É a Beatriz. Precisamos conversar. É sobre Gabriel e aquela menina. O restaurante que Gabriel escolheu era exatamente como havia descrito. Pequeno, aconchegante e discreto. Ficava em uma rua tranquila da Vila Madalena, longe dos lugares frequentados pela elite paulistana. Tinha apenas 12 mesas, luzes baixas e o aroma inconfundível de manjericão e azeite de oliva no ar. Como você conheceu este lugar? Isabela perguntou enquanto se sentavam em uma mesa no canto, longe da janela. Venho aqui desde a faculdade, Gabriel respondeu, parecendo mais relaxado do que ela o havia visto em semanas. O dono, o Sr. Giuseppe, é napolitano de verdade. Faz a melhor massa da cidade. Isabela observou o ambiente notando os detalhes. As fotos antigas da Itália nas paredes, a música italiana baixa tocando ao fundo, as toalhas xadrez vermelhas e brancas. É muito diferente dos lugares que imagino que você frequenta normalmente. E que lugares você imagina que eu frequento? Gabriel perguntou com um sorriso divertido. Sei lá, clubes exclusivos, restaurantes estrelados com champanhe francês e pratos que não consigo pronunciar o nome. Gabriel riu, uma risada genuína que Isabela não ouvia desde que eram crianças. Você tem razão sobre alguns lugares que frequento por obrigação social, mas estes são os lugares onde eu realmente gosto de estar. Sr. Giuseppe se aproximou da mesa. Um homem baixinho e rechonchudo na casa dos 70 anos, com um avental manchado de molho de tomate. Gabriel! Mio ragazzo! Exclamou em italiano, abraçando Gabriel como se fosse um filho. Há quanto tempo? E quem é esta bela senhora? Giuseppe, esta é Isabela. Isabela, Sr. Giuseppe, o melhor chefe de comida italiana de São Paulo. Piacere, Isabela. Giuseppe beijou a mão dela com galanteria italiana. Qualquer amiga do Gabriel é família aqui. Eles pediram uma entrada de bruschetta, nhoque ao molho pesto para Isabela e risoto de cogumelos para Gabriel, acompanhados de uma garrafa de Chianti que Giuseppe fez questão de escolher pessoalmente. Não sabia que você falava italiano, Isabela comentou quando Giuseppe se afastou. Passei um ano na Itália depois da faculdade. Estava fugindo das expectativas familiares. Gabriel admitiu, tomando um gole do vinho. Meus pais queriam que eu fizesse MBA em Harvard imediatamente, mas eu precisava de tempo para descobrir quem eu era longe de tudo isso. E descobriu? Gabriel a olhou por um longo momento. Estou descobrindo agora. A conversa fluiu naturalmente. Gabriel contou sobre seus meses na Toscana, trabalhando em uma pequena vinícola e aprendendo sobre vinho. Isabela falou sobre sua vida em Minas Gerais, os desafios de estudar com poucos recursos e como havia desenvolvido sua determinação. Você sabe que eu guardei todas as cartas que você enviou? Gabriel disse de repente. Isabela quase engasgou com o vinho. Cartas? Que cartas? Você não lembra? Durante os 2 primeiros anos depois que se mudaram, você me enviou cartas. Umas 10 ou 12. Isabela corou.
Ai, meu Deus, eu havia esquecido. O que eu escrevia? Coisas de criança. Me contava sobre a escola nova, sobre como Minas Gerais era diferente de São Paulo, sobre os amigos que estava fazendo. Gabriel sorriu e sempre terminava lembrando da nossa promessa. Você respondeu alguma? Gabriel ficou em silêncio por um momento. Comecei a responder várias vezes, mas sempre achava que seria inadequado. Você era uma criança, eu, um homem adulto. E por que parou de enviar? Minha mãe disse que seria melhor você se adaptar à nova vida sem ficar presa ao passado. Isabela assentiu, entendendo. Ela estava certa, de certa forma. Eu precisava crescer e me tornar independente. Mas parte de mim sempre se perguntou o que teria acontecido se eu tivesse respondido. Gabriel admitiu. O jantar continuou com mais histórias e confissões. Gabriel falou sobre a pressão de ser o herdeiro da empresa familiar, sobre como se sentia sozinho em meio a todas as expectativas. Isabela contou sobre os sacrifícios que seus pais fizeram para que ela pudesse estudar, sobre as noites que passou estudando à luz de vela. Você nunca namorou sério em Minas? Gabriel perguntou quando estavam na sobremesa. Namorei. Um rapaz da faculdade, Marco. Ficamos juntos 2 anos. Gabriel sentiu uma pontada de ciúme. O que aconteceu? Ele queria que eu ficasse em Minas, que casássemos depois da formatura, que eu esquecesse meus sonhos de vir para São Paulo. Isabela brincou com a colher da sobremesa. Quando percebi que ele queria que eu fosse uma versão menor de mim mesma, terminei. Deve ter sido difícil. Foi, mas eu sabia que se ficasse, passaria o resto da vida me perguntando, e se... Gabriel a observou, impressionado mais uma vez com sua maturidade. E agora? Ainda se pergunta, e se? Todos os dias, ela respondeu honestamente. Mas prefiro tentar e falhar do que nunca tentar. Quando saíram do restaurante, já passava das 10 da noite. Gabriel insistiu em levá-la para casa e durante o trajeto no carro um silêncio confortável pairou entre eles. Gabriel, Isabela disse quando pararam em frente ao seu prédio. Sim? Obrigada. Não só pelo jantar, mas por me deixar conhecer o verdadeiro você. O homem que vai a restaurantes simples e fala italiano com chefes napolitanos. Gabriel desligou o motor e se virou para ela. Isabela, eu preciso te dizer algo. O quê? Não sei onde isso vai dar. Não sei se conseguiremos superar as diferenças sociais, a pressão da minha família, as complicações do trabalho. Eu sei, ela interrompeu suavemente. Mas eu gostaria de tentar. Se você quiser. Isabela sorriu, o mesmo sorriso determinado que Gabriel lembrava da menina de 8 anos. Gabriel Almeida. Eu passei 10 anos me preparando para esta resposta. Ela se inclinou e beijou levemente a bochecha dele. É claro que eu quero tentar. Quando Isabela subiu para seu apartamento, Gabriel ficou parado no carro por alguns minutos, tocando o lugar onde ela havia beijado. Pela primeira vez em anos, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Mas nenhum dos dois imaginava que, naquele exato momento, Helena Almeida estava em sua mansão, planejando uma estratégia para separar definitivamente o filho da menina inadequada que havia voltado para complicar suas vidas.